Boa noite, presentes. Boa noite a toda a espiritualidade que está sempre conosco. Boa noite a todos os espíritos amigos que vieram também assistir a essa palestra. São todos muito bem-vindos. Hoje, a nossa amiga Renata vai nos falar sobre Maria de Magdala. Essa mulher, né? Fantástica, Maria de Magdala, né? Tem uma história maravilhosa e N encarnações até os nossos dias, né? Até hoje ela ainda está próxima de nós, nos ajudando. Poderia estar já no outro mundo, mas ela escolheu ficar próxima de nós. Certamente, porque tem um coração gigantesco. Eu vou pedir, então, que Tadeu faça a leitura de hoje e também as atividades da casa. Na sequência, a Bel faz uma prece para a gente dar início aos trabalhos. Ok? Pode falar. Boa noite a todos. Bom, vamos falar primeiro da atividade da casa, né? Nós temos as palestras públicas realizadas todas as segundas-feiras aqui, né? 20 horas. Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita todas as segundas-feiras, 19h30. Estamos suspensos também de férias. Voltaremos em janeiro? No início da janeiro, na primeira semana de fevereiro. Temos o projeto. Encontros teremos. As palestras não param. As palestras públicas seguem. Temos o projeto Almofada do Coração, que a Almofada do Coração é um projeto de. A gente executa aqui na casa almofadas em formato de coração, que são doadas para mulheres masculinizadas, né? Que alivia a dor e então. Auxilia na recuperação, né? Bacana. Então, a atividade é realizada aqui na casa na primeira, terceira e quarta-feira do mês, das 14h30 até às 17h. Vai ficar suspensa em fevereiro. E temos o Bazar Beneficente, na sala 16, que fica aberto terça, quarta, quinta e sexta-feira. E são realizadas as arrecadações para ajudar tanto na casa quanto nas doações e Os trabalhos da casa em geral. exatamente. Eu vou ler agora a mensagem. Madalena. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que servia de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obstinada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelo vício. Madalena, porém, conhecer a fundo amargo dos atos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor
em sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou ao amigo. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do reino. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho de Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estava me ocorrendo aqui que essa é a nossa última palestra do Natal, né? E com o intuito assim, de nós prepararmos já a liberação da casa e dos nossos lares para esse dia tão maravilhoso, né, que a gente celebra o nascimento do nosso irmão maior. Vou convidar todos, ao invés de uma prece, que a gente faça a oração que ele nos ensinou juntos para darmos início ao nosso trabalho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E o vosso poder e a glória. Então, queridos, damos parabéns ao trabalho de hoje. Passo a palavra para você. À vontade, 45 minutos, nada engessado, para lá ou para cá. Fique à vontade. Tá, já. Obrigada, Leonardo. Boa noite a todos que estão aqui presentes nessa casa maravilhosa que é o Grupo Espírita Irmãos do Caminho, né? Que fica num lugar tão bonito em Brasília, né? Fica aqui no Jardim Botânico, essa região é tão bonita, tão gostosa. Todos aqueles que nos assistem vão nos assistir depois, porque isso vai ser colocado no YouTube, né? Para a gente poder divulgar a doutrina espírita. E é sempre com muita alegria, né, que a gente volta. Nós vimos a casa surgir já há alguns anos, né? Estávamos todos juntos, alguns de nós aqui juntos, fazendo essa casa surgir. E é com muita alegria que a gente retorna depois de tanto tempo. É minha primeira visita depois da pandemia, depois que nós pudemos nos reunir. E é muito gostoso poder voltar e estar com vocês. Então, assim, é com muita alegria, com muita gratidão, com muita saudade hoje que eu venho para a gente refletir um pouco e falar sobre essa personagem tão extraordinária do Evangelho, que é Maria de Magdala. Essa passagem que o Tadeu leu é uma das passagens que vão embasar hoje a nossa conversa, as nossas reflexões. Está nesse livro aqui, Madalena, é o texto de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas principalmente nesses dois livros aqui, ó, Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, e Boa Nova, Chico Xavier, psicografando Humberto de Campos, e nós vamos principalmente falar um pouco sobre Madalena. E é interessante esse texto de Emmanuel, porque ainda hoje, né, muitos historiadores e muitos religiosos e pessoas que conhecem o Evangelho se perguntam exatamente isso. Por que Maria de Magdala? Porque o Cristo, né, quando ressurge pleno, estuante de vida e de luz, né, mais luz do que a gente jamais tinha visto, nos narra tanto a Amélia Rodrigues quanto Humberto de Campos, logo após a crucificação, tendo estado lá, né, onde o seu corpo estava, apóstolos e outras mulheres, ele teria reservado aquele momento sublime
primeiramente aparecer a ela, Maria de Magdala. Uma personagem controversa, né, para muitos religiosos, em decorrência do seu passado libertinoso, né? Maria de Magdala, nós vamos encontrar Maria de Magdala na cidade de Magdala, por isso Maria de Magdala, né? À época nós usávamos o nome da cidade logo após, né? Jesus de Nazaré, Maria de Magdala, Judas Iscariotes, fazendo referência às cidades de onde eles provinham. E Madalena era muito jovem e muito bonita. E ela vai se instalar exatamente na cidade de Magdala, que era uma cidade, à época, muito desenvolvida em termos de indústria, de comércio, para aquela época. Então, nós tínhamos muitos homens de negócios, era uma cidade muito movimentada, corria muito dinheiro, as pessoas eram muito ricas. E, obviamente, isso chamava muita atenção de cortesãs e homens mais levianos. Então, via-se pular naquela cidade, também era considerada uma cidade muito bonita, muitos centros onde se estabeleciam essas cortesãs. E em uma casa muito bonita, narra Amélia Rodrigues, né, com colunas gregas, muito sóbria, se instalou Maria de Madalena, ou Maria de Magdala. E ela tinha tudo. A casa belíssima, jardins extraordinários, sedas, móveis em mogno, talhado à mão à época, que eram coisas riquíssimas, joias, perfumes raros, bálsamos, tudo que nós pudéssemos imaginar que poderia envaidecer alguém, Maria de Madalena possuía. Mas, ao mesmo tempo, ela se encontrava já extremamente alquebrada, cansada, atormentada. Tanto na visão de Emmanuel, quanto de Humberto de Campos, quanto de Amélia Rodrigues, aparece-nos uma Maria de Magdala que tem absolutamente tudo. Os homens mais ricos, mais importantes, faziam filas às portas da sua casa para poder aproveitar-se da sua beleza e da sua juventude. E ela permanecia vazia, cansada, perdida e, acima de tudo, passando por um processo obsessivo extremamente grave, assaltada, segundo as narrativas, por uma turba de espíritos perversos. E é interessante porque Maria de Magdala foi uma mulher que venceu todos os preconceitos da sua época e da sua raça e vai viver como uma mulher absolutamente livre, exatamente como ela sempre quis viver. Só que a liberdade, quando ela é vivenciada com o desequilíbrio, com o desregramento de forma ilimitada, certamente trará consequências negativas. E é o que ocorre com Maria de Magdala. Porque ela vive a vida como ela bem entende. E naquela época existiam muitas limitações. E ela acaba ferindo, ela fere os seus pais, ela fere os seus familiares. O ambiente no qual ela passa a viver é um ambiente deteriorado, porque cheio de excessos, né? Os excessos do dinheiro, os excessos do sexo, os excessos das bebidas. Então, essa liberdade sem compromisso, sem deveres, leva a um estado de penúria íntima muito grande. Quando a gente vai à lei de liberdade no Livro dos Espíritos, deixa-nos muito claro os espíritos superiores que a nossa vida precisa ser pautada numa vida de respeito mútuo. Então, sempre que nós pretendemos agir fora dos padrões evangélicos, tumultuando ou ferindo, certamente nós iremos colher consequências negativas. E as consequências negativas maiores que nós vemos em Maria de Magdala é exatamente o processo obsessivo pelo qual ela passa e o vazio existencial no qual ela vive, numa solidão íntima absoluta. Porque por mais que os homens estivessem aos seus pés, ela mesma tinha consciência nas suas reflexões
de que aqueles mesmos homens que a visitavam, muitos, na sua leviandade, acabavam corrompendo as suas melhores inclinações. Outros tantos preconceituosos, se a vissem à praça pública e houvesse a oportunidade, seriam daqueles que a apedrejariam. Porque na época, mulheres que viviam como ela, Maria de Magdala, o que entendia aquela raça é que precisaria ser lapidada em praça pública, porque era uma mulher de vida equivocada. E nós vamos encontrar muitas vezes Maria de Magdala completamente atormentada nas madrugadas, como a ouvir mesmo, né? Ela sendo achincalhada, ela conseguia ouvir o sarcasmo, ela conseguia ouvir os insultos, ela conseguia ouvir as perseguições, e era tida por muitos como louca, e louca ela se achava, porque às vezes ela tinha esses momentos de extrema influência negativa, dada ao ambiente deteriorado no qual ela escolheu viver. E o vazio existencial, Maria tinha sede de amar, ela refletia. Porque por mais que ela estivesse envolta no amor, ela sabia que aquele amor era um amor de luxúria, era um amor das sensações vazias. E ela tinha sede de um amor que fosse mais completo, um amor que fosse daquele amor que você cuidasse um do outro, que você respeitasse um ao outro. Então ela vivia nesse tormento íntimo e nesse ambiente extremamente extravagante. E é assim que nós vamos encontrar Maria de Magdala completamente atormentada, cansada, com pensamentos doentios, tendo o primeiro contato com a mensagem de Jesus. E muito desse contato vem por intermédio dos servos. Ela tinha servos de todas as nacionalidades, como era próprio das pessoas muito ricas daquela época. E muitas das suas servas traziam até ela as notícias do novo rabi, do novo mestre, e falava das maravilhas que Jesus espalhava, do amor, do carinho, do acolhimento a todos, independentemente de quem fossem aquelas pessoas. E isso eles traziam para ela a mensagem do amor de Jesus, do amor que não encontrava barreiras. E ela ouvia aquilo e ficava embevecida. Em dado momento, uma serva dela vai dizer a ela: Senhora, vá ter com o rabi, ele está aqui próximo. E ela muito relutante, porque ela não se sentia com o direito de ir até Jesus, depois de todas as maravilhas que ela tinha ouvido sobre ele. Ela se achava pequena demais, pecadora demais. Tinha medo que Jesus não a recebesse, que Jesus não a acolhesse. Mas, ao mesmo tempo, ela se recordava de que tinham dito a ela que ele nunca afastara as mulheres de vida equívoca e que todas as pessoas eram acolhidas por ele. E ela sabia que, a depender de como ela chegasse próxima a Jesus, ela poderia encontrar a resistência nos seus patrícios. E isso poderia levar, inclusive, a ela ser lapidada antes de ter com o mestre. Mas ela se sente tão renovada só de ouvir falar na nova mensagem daquele homem desconhecido, que ela se enche de coragem, e nós vamos ver Maria de Magdala seguindo à noite à casa de Simão Pedro. E lá ela vai ter com Jesus. E é tão linda a narrativa de Humberto de Campos, porque Amélia Rodrigues vai passar por esse diálogo. Humberto de Campos vai nos trazer o diálogo estabelecido entre Maria de Magdala e Jesus. E ele o faz com uma poesia primorosa. Chega já Maria quase em prantos, quando ela se defronta com o Cristo, e aí narra Humberto de Campos que ele deita sobre ela aquele olhar carinhoso e já abre logo um largo sorriso e recebe Maria de Magdala. Então ela já se sente completamente vencida por aquele homem, já diz a ele que ali está porque ouviu falar do seu amor.
e queria falar com ele, né? E ela já logo vai às lágrimas, né? Porque ela diz: eu sei que eu sou pecadora e o Senhor, por ser quem é, já me reconhece como pecadora, mas eu precisava vir, porque eu ouvi sobre teu evangelho e eu quero ser uma das tuas ovelhas, mas eu não sei se Deus vai permitir. É a pergunta que Maria de Magdala faz a Jesus. E aí nós temos Jesus trazendo, e eu vou ler para vocês, é um pedaço bem pequenininho, a resposta que Jesus dá a Maria de Magdala no momento em que ela diz a ele que quer ser uma das suas ovelhas, mas não sabe se Deus vai permitir. E Jesus diz a ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Primeira coisa que Cristo diz é: levanta tua cabeça. É tão bonito isso e tão significativo. Uma mulher que tinha a sensação e a inteira certeza de que a única coisa que ela merecia era a lapidação pela vida que ela tinha escolhido. Era o apedrejamento em praça pública. Porque de todos os seres, naquela época, ela era considerada dos mais abjetos, dos mais desprezíveis. E ela encontra alguém que diz a ela: levanta a cabeça e alegra-te, porque neste momento Deus está feliz com você. Muitas vezes, e não raras vezes, é assim que nós nos sentimos mesmo. Nós nos sentimos tão culpados, tão derrotados pela vida, que temos dificuldade de levantar os olhos e nos conectarmos com o Altíssimo. Pensamos que, de fato, não temos esse merecimento. Mas vem o Cristo e diz: não. Onde estaria o amor do meu Pai se Ele permitisse que nós ficássemos em pecados eternos, ou seja, em erros eternos? A relembrar as tantas e tantas e tantas vezes que Ele deu e estendeu a mão a todos nós nos mais variados momentos. Os mais pecadores que foram levados até Ele. E a todos Ele ergueu, a todos Ele acolheu, a todos Ele disse que não tinha problema errar. E não há problema nenhum em nós nos equivocarmos. Não há problema algum em nós falirmos, porque faz parte da nossa condição como espíritos imortais em construção. E Jesus, mais do que ninguém, sabia fazer uma leitura profunda no coração de todos nós. Então, todos aqueles que se achegavam do Cristo, ele conseguia reconhecer não quem eles estavam naquele momento, mas quem eles poderiam ser a partir da transformação que conseguiriam fazer pelo contato com o seu evangelho, pelo contato com a sua doutrina de amor. E Maria de Magdala não era diferente. Ela era apenas uma casa em ruínas. Como todos nós somos casas em ruínas, com muitas viciações, com um passado, sim, a ser reestruturado, a ser resgatado, um passado de ontem, de vidas passadas,
um passado de hoje porque ainda erramos. Nós somos essas casas todas em ruínas, mas as bênçãos de Deus são as flores que nos cobrem. E para cada deslize, para cada desventura, para cada viciação, para cada erro, há um novo chamamento do Pai para que nós nos reestruturemos, para que nós nos levantemos e para que nós comecemos de novo. E ele deixa isso muito claro para Maria de Magdala, com o amor que lhe era peculiar. E diz mais, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Se ela muito amasse a partir daquele momento, estava tudo bem. Tudo ia se resolver. Tudo ia se resolver. E ela fica embevecida com aquelas palavras do Cristo, com aquele acolhimento do Cristo. Ela diz, Senhor, sim, eu tenho sede de amor. E em dado momento, antes mesmo de ela ir ter com Cristo, de ouvir falar, ela já dizia, eu quero sentir esse amor que ele sente. Eu quero ter esses sentimentos sublimes que esse homem tem. Eu quero poder trabalhar nas obras desse Cristo, desse mestre que todos dizem. E ela renova isso para ele e diz, eu quero amar. Eu tenho sede de amor. E aí, novamente, estabelece um diálogo. Jesus, de novo, vai acariciar o coração daquela mulher sofrida, né? E vai dizer para ela que são justos os anseios dela de amor, como quem diz, sim, você deve mesmo querer amar. Você merece mesmo aprender a amar como todas as outras pessoas. Porque até aquele momento, ele diz para ela, hoje, nós temos todas as fontes de redenção contaminadas. As pessoas acostumaram-se a querer ser como os outros homens, bons como os outros homens, honestos como os outros homens. Nós nos acostumamos, né, a sermos senhores dos favores, ou seja, estarmos com as pessoas quando elas também podem nos dar alguma coisa. Só que aí ele adverte Maria, mas Maria, para que nós realmente possamos desenvolver as virtudes, é necessário passar por uma porta muito estreita. Não basta ser como os outros querem ser. Não basta dar o mesmo testemunho que todo mundo dá no cotidiano de forma ordinária. É necessário passar pela porta estreita. E só chega a isso quem sabe amar renunciando. Porque só o amor que renuncia consegue ascender para a vida suprema. E ela fica, mas o amor que renuncia, ele diz, Maria, é necessário renunciar a si mesmo. E aí é muito bonito porque ele vai fazer uma analogia neste momento e vai dizer a Maria que nós estamos muito enganados. Se nós achamos que o mundo é feito dos triunfadores, porque esses triunfadores passam. Mas quem constrói verdadeiramente a história da humanidade são aqueles que sucumbem, renunciando a si mesmo, para que a humanidade possa ascender. Então, quanto mais humilde nós somos, quanto mais nós entregamos a nossa vida para a realização do amor universal e do bem comum, mesmo que isso signifique a renúncia máxima, o sacrifício máximo, é sob a nossa conduta, a conduta daqueles que assim fazem, que se escreve a história e a ascensão da humanidade, e não com relação aos triunfadores. E aí ele vai dizer a ela, mas Maria, você então não sabe como as mães são extraordinárias? Como tantas vezes os campos de batalhas levam seus filhos e, no entanto, elas não desistem, elas perseveram e elas começam de novo. E surgem, então, novos frutos. E Maria de Magdala fica muito constrangida porque ela não podia mais ser mãe. A vida que ela levava, os desregramentos que ela havia escolhido até então, havia tirado dela a oportunidade da maternidade. E ela se sente extremamente diminuída e vai dizer a ele, Senhor, coitada de mim que não posso ser mãe. Mas ele diz, Maria, o que vale mais? A mãe
que é a mãe dos seus próprios filhos, ou a mãe que em espírito escolhe cuidar dos filhos dos outros. E ela sente então renovar-se nela toda a alegria, toda a esperança. E ela volta-se para Jesus e diz: a partir de hoje, mestre, eu vou dedicar a minha vida às mulheres caídas, às crianças, a todos aqueles que necessitarem de mim. Eu vou entregar a minha vida a amar. E fica aquela sensação de alegria, de felicidade, de amor, e Simão Pedro passa. Quando Simão Pedro passa, ele volta para ela um olhar extremamente endurecido, um olhar gélido, como a condenar aquela mulher, que para o espírito comum da época só merecia condenações. E ela se sente então fragilizada e pergunta: mas o que será de nós quando o Senhor partir, mestre? Aí ele diz: eu estarei sempre convosco. Não se preocupe, vá e confie. E ela vai, e ela volta à casa dela e se desfaz de absolutamente tudo. Maria de Magdala deixa tudo para trás. E começam então os sarcasmos, né, da época. Ela volta logo, ela não vai aguentar, ela vai voltar para essa vida. Essa é a sensação que ela deixa. Mas poucos dias depois nós vamos encontrar Maria de Magdala indo ter com Jesus na casa de Simão, o fariseu. Era um homem muito rico, de Magdala, que gostava muito de utilizar a sua casa para receber pessoas importantes, proeminentes. E como ele estava ouvindo falar muito de Jesus, e as pessoas diziam que ele era o novo rabi, que ele era o mestre, ele achou que seria interessante receber Jesus na casa dele. E ele faz um banquete, e Jesus vem com alguns discípulos. E quando estão lá, já quase ao final do banquete, vem aquele burburinho, aquela confusão, Quando entra Maria, toda descabelada, descalça, correndo, e ela logo se prostra aos pés de Jesus, e as suas lágrimas começam a banhar os pés de Jesus, e ela seca os pés do rabi com seus cabelos. Logo depois ela abre um bálsamo extremamente raro, de um aroma extraordinário, e começa a lavar os pés de Jesus e a beijar os pés de Jesus, como a dizer, né, eu estou aqui e quero que publicamente saibam que agora o meu mestre é outro. E nesse momento ficam todos estupefatos. Simão reconhece aquela mulher porque ele já tinha visitado a sua casa para noites de orgia muitas vezes e fica escandalizado como uma mulher de má vida poderia ter adentrado a casa dele. E aqui nós fazemos uma parte. A hipocrisia daquela época é a hipocrisia de ainda hoje. Lembrando-nos a passagem também da mulher adúltera, né? Quantos de nós traz o coração cheio de iniquidades? Quantos de nós temos um comportamento extremamente nocivo, também desregrado, também vicioso, mas desde que ninguém saiba, desde que ninguém veja, não tem problema. Nós nos fazemos assim, como eram os fariseus da época, e por isso não aceitaram Jesus, né? Eles gostavam de ter a aparência da fé, a aparência da religiosidade, mas pouco estavam dispostos à transformação íntima e a deixar tudo para trás para seguir Jesus, como ela, Maria de Magdala, fazia naquele momento. E aí Simão fica extremamente constrangido, né? Mas ele sabe que não deve advertir Maria, porque ela era extremamente corajosa. Não fosse corajosa, não teria adentrado a casa dele e se colocado publicamente aos pés do rabi daquela forma, sendo ela a mulher de vida equívoca que era. E aí Jesus, então, aí ele faz uma observação. Ele fala, mas será que esse homem é de fato mestre, o rabi? Porque se fosse, saberia quem é essa mulher. Saberia que ela é uma mulher de vida equívoca e está aqui entre nós.
Naquele momento, pela primeira vez, Jesus estabelece um diálogo com as pessoas que ali estavam. Porque até então, ele se mantinha calado, respondendo apenas monossilabicamente, porque o ambiente, embora extremamente rico, suntuoso, cheio de iguarias, de frutos, tinha um ar extremamente viciado em decorrência das pessoas que ali se encontravam, dos sentimentos menos dignos, orgulhosos, hipócritas, vaidosos. Então, o ambiente era muito pesado. Então, Cristo apenas observava e respondia monossilabicamente. Mas quando Simão, o fariseu, faz essa observação, ele volta-se para ele e conta uma pequena história. Diz assim: Simão, aí ele disse: pois não, mestre. Eis que havia um mestre que tinha 2 servos. Um lhe devia 500 e o outro lhe devia 50 dinares, a moeda da época. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida dos dois. Quem você acha que vai amar mais aquele senhor? Simão se achava um homem extremamente inteligente, né?